Olá pessoal, sejam bem-vindas e bem-vindos ao Portal do Tarô e Conhecimento, que também fala de assuntos espiritualistas. Roda a vinheta que o vídeo vai ser um assunto interessante, marido espiritual. Uma pessoa me relatou, me mandou um e-mail que eu achei muito interessante de conversar com vocês e que me fez lembrar filme Dona Flor e seus dois maridos, do livro, baseado no livro de Jorge Amado. E esse livro, ele fala do quê? Ele fala de uma mulher que casa com Vadinho, o marido dela, Dona Flor, se casa com Vadinho. Vadinho é um malandro, um típico malandro da época. É bem o arquétipo do malandro, até os dias de hoje também. E tem uma vida desregrada, uma vida cheia de noitadas, e ele acaba morrendo, ele falece numa idade, falece cedo, antes da hora. E Dona Flor se casa com outro homem que tem um perfil muito diferente do Vadinho, um homem trabalhador, mais recatado. Dona Flor, ela não se desliga mentalmente ou psiquicamente desse marido. Eu acredito assim que Jorge Amado poderia ter psicografado esse livro, eu acho que de alguma maneira que ele semi-psicografou esse livro, ou que ele foi intuído de alguma forma. A situação vivida nesse romance é algo que realmente pode acontecer, gente. Não daquela forma, eu vou explicar para vocês. Como está descrito no livro, eu não li o livro, então eu não sei dizer como está descrito no livro, mas no filme, ela enxerga o Vadinho e ela sabe, ela tem completa consciência de que o falecido marido ainda está por aí, acompanha e que ele tem relação sexual com ela. E que ele é um espírito, Se a gente for levar isso para a vida real, como que fica essa situação? Essa pessoa me relatou que ela é viúva e que ela sonha com o marido, ela sonha que este marido, que ele está com ela, dormindo na mesma cama, e ela tem a sensação de que a hora que ela acorda, ele está ali do lado dela, como se um pouco antes dela acordar, ela sentisse ele ao seu lado na cama, e ela acorda com uma sensação muito viva de que ele está ali realmente. Algumas pessoas céticas diriam que isso é fruto da imaginação dela, por conta da saudade, por ele estar imaginando ou por ter sido acostumado com aquela pessoa ali naquela rotina. Só que não. Existem espíritos, assim, nós ainda, a maioria de nós, ou muitos de nós, não somos desprendidos completamente dos seres que a gente costumou a conviver, com os entes familiares, com relacionamentos amorosos. A maioria das pessoas que acabam fazendo a passagem vão para o mundo espiritual, para as colônias espirituais. Algumas vão para o umbral, zonas mais umbralinas mais densas. Já outras, elas podem permanecer na mesma casa, no mesmo lar, grudado às pessoas que conviviam quando estava nesta dimensão física. Então isso é possível. Essa mulher, ela pode também ficar chamando por esse espírito.
ela pode sentir tanta saudade dele que ele sente, o espírito sente também já um apego. Se a pessoa que fica também sente um apego, aí fica claro que esse espírito ele vai continuar ali, do lado da sua viúva, do lado da sua mulher, da sua esposa. E ele não atravessa, ele não vai para as colônias, ele fica aqui. Ou mesmo ele pode ir para as colônias e decidir não ficar lá depois de um certo tempo. Ele vai para a Terra e quer ficar apegado àquela pessoa. Às vezes o espírito fica apegado ao lugar, o que é bem pior, né? Mas acontece. Então, e dentro desse gancho, né, que algumas pessoas podem achar que é um tema meio ridículo de colocar no canal, o marido espiritual, né? Mas existe. E o que acontece na maioria dos casos? Que o espírito fica o tempo todo do lado daquela pessoa que ele deixou em vida, ele se torna um obsessor daquela pessoa. A pessoa vai tentar e tem o direito de tentar um relacionamento com um outro alguém. E de repente aquele espírito, o que ele vai fazer? Vocês assistiram um filme da Dona Flor e seus dois maridos? O Vadinho, o espírito, ele ficava lá atrapalhando, né, falando, debochava do novo marido, da Dona Flor. Colocando isso para a vida real, o que o espírito pode fazer? Ele pode ficar no ouvido do novo casal. Por exemplo, se for um homem que morreu, deixou a mulher na terra, ela tá com um novo relacionamento. O homem, gente, eu tô rindo porque eu lembrei da fala do Vadinho, de uma cena sexual, que ele debocha dos atributos sexuais do novo marido da Dona Flor. Então, mas para a vida real, a gente colocando isso para a vida real, o espírito pode perturbar psiquicamente, falando para a ex-mulher, o quanto que aquela pessoa não é para ela, atrapalhando os dois, inclusive. Ele pode mandar sugestões mentais para os dois envolvidos, o que gera discórdia, discussão, acaba atrapalhando os dois, o novo relacionamento, e pode gerar muita discussão, entre o novo casal, pode fazer com que não dê certo, essas pessoas se separam. E dentro desse assunto também, então assim, existe a obsessão de ex-parceiros. Esses parceiros não necessariamente podem ser apenas dessa vida. A pessoa pode ter um marido obsessor de uma vida passada, amantes de ambos os sexos, de vidas passadas, que vêm e que perturbam e que dificultam a vida amorosa de uma pessoa. Isso pode acontecer. E acontece mais do que vocês imaginam. Às vezes vocês podem até imaginar que quem está atrapalhando a vida de vocês, por exemplo, é uma pombagira, ou um espírito que diz que é pombagira também, vai saber. E na verdade não é pombagira, é um obsessor, uma obsessora, é alguém que quer se vingar de você e por isso que a sua vida sentimental, amorosa não vai pra frente, entende? A vida não vai. Então, os sintomas disso, algumas pessoas assim relatam que fazem sexo com espíritos, por exemplo. Isso pode ser, sim, espíritos de outras vivências que procuram essa pessoa quando ela está desdobrada, quando ela está dormindo, para ter aquela mesma sensação. Podem ser espíritos que tiveram uma vida promíscua com aquela pessoa, ou podem ser espíritos também que tiveram uma vida amorosa com aquela pessoa e que não estão ainda desprendidos ou evoluídos, ou entenda como quiser, e que ficam ali atrás daquela pessoa. Quando o espírito ele não é muito evoluído, ele pode ficar obsessivo em cima de uma pessoa. Quando o espírito ele já está mais desprendido, ele não sente apego, isso vale, né, para todo mundo que perde o marido ou a esposa, para outra dimensão, que essa pessoa falece.
O certo a se fazer é a pessoa seguir o caminho dela na espiritualidade, deixar a pessoa viver a sua vida enquanto estiver reencarnada aqui, porque muito provavelmente depois vão se reencontrar no mundo espiritual, vão poder continuar, vão poder retomar o relacionamento que tiveram, ou não, ou pode ser que o que já está lá no mundo espiritual também decida por não se relacionar mais com a pessoa que ficou, porque pode ter encontrado do outro lado um grande amor, digamos assim. Pode começar a se relacionar com alguém que é da sua família espiritual, por exemplo. Mas dizem que se o espírito do viúvo ou da viúva que ficou aqui for da família espiritual, por exemplo, e for um relacionamento de amor verdadeiro, que não é tão comum assim de se encontrar na Terra, pode ser que esse espírito, sim, ele esteja esperando a pessoa desencarnar para retomarem o relacionamento. Mas quando existe uma evolução, esse espírito ele não fica obsediando, não fica dia e noite do lado daquela pessoa, esperando a pessoa dormir para ter um encontro amoroso, noturno. E não fica, principalmente porque não pode ter esse contato o tempo todo, porque os espíritos que estão nos outros planos trabalhando, eles têm muitas atividades de estudo, de trabalho, são espíritos ocupados. Então eles não ficam atormentando a pessoa. Eu me lembro, gente, até contar uma história pessoal aí. Tem um amigo espiritual que apareceu para mim algumas vezes, e desde a primeira vez que eu o vi em um desdobramento, eu costumo, às vezes, quando estou desdobrada, chamar por ele. É muito raro ele aparecer. Muito, muito raro. Ele ficar meses sem dar as caras, assim, aparecendo numa projeção astral, assim. E teve uma dessas vezes que eu ficava chamando por ele. E ele nunca aparecia, né? Eu chamava e ele nunca aparecia. Aí teve uma vez que ele apareceu. Eu chamei, mas eu nem acreditava que ele viria. E ele veio. E quando ele veio, ele apareceu bem na minha frente. E eu levei um susto, porque eu falei assim, nossa, eu não acredito. Eu chamei e ele veio mesmo, eu não achava que ele viria. E no que ele se colocou na minha frente, ele olhou pra mim, eu espantada, levei um baita susto. Sim, desculpa, eu escutei você chamar, mas eu estava trabalhando. Já esqueci tudo que eu ia falar, nem deu um branco na hora e o susto de tê-lo visto na minha frente foi tão grande, e a empolgação também, que eu desmaiei ao contrário, né? Desmaiar ao contrário é voltar pro corpo. Às vezes a gente desmaia de emoção, que o espírito sai do corpo, e acontece também ao contrário. Você tá tendo um sonho, que você tem uma emoção muito grande, você desmaia ao contrário e volta pro corpo. Então, gente, são essas as minhas considerações em relação aí a esse relato que eu recebi de marido espiritual. Tá bom, gente? Espero que vocês tenham gostado e até a próxima.